I'm back today with one more English tip, and this time we're going to talk a little bit about indefinite articles, AN, que são os artigos indefinidos. O A e o N significam um ou uma. Então eu percebo que muitos alunos têm um pouco de dificuldade em usá-los. Hoje com esse vídeo eu espero esclarecer essas dúvidas. Vamos começar lembrando que os artigos indefinidos, eles só podem ser usados com substantivos contáveis na forma singular, nunca no plural. Outro detalhe é que eles determinam de uma maneira vaga, imprecisa, um objeto, uma pessoa, um local ou um animal. Então vamos dar início com o nosso primeiro artigo indefinido, o a. Lembrando que a, ele é usado com palavras cujo o som inicial é de consoante. Então é aqui que pega, pessoal, porque eu percebo que muitos falam que é pela grafia. Não é pela grafia. No final do vídeo eu vou mostrar alguns exemplos. Mas então vamos voltando, né? O som inicial de consoante, nós usamos o a. Por exemplo, a house, uma casa. The Millers bought a house in the suburbs. Os Millers compraram uma casa no subúrbio. Nossa próxima palavra, a man. There is a man standing in our driveway. Então, um homem. Tem um homem em pé na nossa entrada de garagem. Então, é um homem qualquer, não é alguém em particular. Outro ponto que eu gostaria de destacar é que o a, ele vai ser sempre usado com palavras que começam com as letras W or Y, W or Y. Por exemplo, a wallet. I found a wallet in the parking lot. Eu encontrei uma carteira no estacionamento. Outro exemplo, a yellow car. Jane has a yellow car. A Jane tem um carro amarelo. Agora, vamos falar um pouco do N. O N eu vou usar com palavras que têm uma pronúncia inicial de vogal. Então, vamos começar pelas palavras com a letra A, que pode ser pronunciada como A ou A. Por exemplo, an ape, um símio, que são alguns tipos de macacos. Então, an ape is a monkey. Um símio é um macaco. Nossa próxima palavra, an apple, uma maçã. I had an apple after lunch. Eu comi uma maçã depois do almoço. Agora vamos para a letra I. Lembrando que essa letra pode ser pronunciada como I e também como E. Por exemplo, an excellent movie, um filme excelente. We watched an excellent movie last night. Nós assistimos um filme excelente na noite passada. Um outro exemplo da letra I é an eraser, uma borracha. Can you lend me an eraser? Você pode me emprestar uma borracha? Nossa próxima letra, I, que pode ser pronunciada como I, mas também pode ser pronunciada como I. Por exemplo, an idea, uma ideia. I have an idea. Tenho uma ideia. Um outro exemplo, an igloo. An igloo is a dwelling made of hard snow. Ou seja, um igloo é uma moradia feita de neve endurecida. A nossa próxima letra, O. Por exemplo, an octopus, um polvo. An octopus is a mollusk. Um polvo é um molusco. Nossa próxima palavra, an obstetrician, um obstetra. Mr. Sanders is an obstetrician. Então, o Sr. Sanders é um obstetra. Agora, vamos falar um pouquinho da letra U. A letra U, quando for pronunciada como you, ela vai ser acompanhado do artigo a. Por exemplo, a university, uma universidade. Sam goes to a university in Shizuoka. O Sam vai para uma faculdade em Shizuoka. Um outro exemplo, a unicorn, um unicórnio. A unicorn is a magical creature. Então, um unicórnio é uma criatura mágica. Mas, quando a nossa letra U tiver o som de an,
aí ela já tem que acompanhar o artigo an. Por exemplo, an umbrella. Don't worry, I have an umbrella in my purse. É uma sombrinha. Então, não se preocupe, eu tenho uma sombrinha dentro da minha bolsa. Um outro exemplo, an unbelievable story. Uma história inacreditável. Wow, that's an unbelievable story. Wow, essa história é inacreditável. Então perceberam? Depende da pronúncia e não da grafia da palavra. Mais um exemplo, na verdade, mais dois exemplos. A letra H, quando ela tiver a pronúncia de um R suave, ela vai acompanhar o A. Por exemplo, a hose. A hose é uma mangueira. Então, I use a hose to water my plants. Eu uso uma mangueira para aguar as minhas plantas. Um outro exemplo, a hornet, uma vespa. Jack was stung by a hornet. Então, o Jack foi ferroado por uma vespa. Agora, quando o H ele for uma letra silenciosa, ele não for pronunciado, aí nós usaremos o an. Por exemplo, an hour, uma hora. Percebam, hour. Eu não pronuncio a letra H, por isso an hour. I'll be home in an hour. Estarei em casa dentro de uma hora, daqui a uma hora. Outro exemplo, an honor, uma honra, né? Então, it was an honor to meet you. Foi uma honra conhecer você. Bom, eu espero que as explicações tenham ficado bem claras, que eu possa ter contribuído para aumentar um pouco o conhecimento de vocês. E antes de finalizar, vamos completar algumas frases com os artigos a and an. Vamos lá, essa frase número 1, you are making huge mistake. Nesse contexto, a palavra huge. Qual é o artigo adequado, pessoal? Lembrando que huge é algo enorme. Você está cometendo um erro enorme. Para quem falou a, tá certíssimo. You are making a huge mistake, porque huge tem um som suave da letra R. Vamos para o number 2. Qual é o artigo correto, pessoal? Deem uma olhada. Lembrando que tough é uma coisa difícil, a tough week, uma semana difícil. Bom, quem respondeu A está certíssimo. It has been a tough week. Está sendo uma semana difícil. Let's go to number 3. Quem falou an? Perfeito. We went to an interesting lecture last night. Fomos a uma palestra interessante na noite passada. Então, number 4, guys. I have snake as a pet, né? Então, eu tenho uma cobra como um animal de estimação. Se você falou a, perfect. I have a snake as a pet. Vamos para a próxima. Aqui, nós usaremos o an. Vocês estão corretos? Por que an? Porque he is an honest man. Percebam que o honest, o H é silencioso, nós não pronunciamos ele. Por isso, he is an honest man. He'd never lie. Ele é um homem honesto. Ele nunca mentiria. E vamos para a última, o number 6. Se você falou an, novamente correto. Jack is an exchange student. O Jack é um aluno de intercâmbio. Bom, pessoal, obrigado por terem ficado comigo até o final. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o seu like para mim. E se você ainda não se inscreveu, se inscreva no meu canal e acompanhe as dicas semanais. Have a lovely week, and again, thank you for watching. See you next time.